Cumprimento a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de deixar Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus anda por cima das águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela gente em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam doentes. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nós acabamos de ler essa passagem tão tremenda da palavra do Senhor. E uma palavra que é muito pregada, muito estudada. E fazem filmes, fazem vídeos sobre essa cena tão profunda, maravilhosa, que faz a gente refletir muito nesse assunto, né? E muitas das vezes a gente ouve alguém dizer assim: Jesus está no barco, a tempestade vai se acalmar. Então essa palavra é muito profunda e traz para nós muitos benefícios na nossa fé. E ela está aqui para nós, né? Para nós nessa manhã, para nossa reflexão, né? Então, mas também a gente vê que a gente não precisa ser igual Pedro, né? É incrível que eu acho que eu vi esse vídeo, se não me engano foi ontem mesmo, e eu estava meditando. Os discípulos, ninguém se atreveu a falar como Pedro. Se é que é o Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir contigo por cima das águas. Quer dizer, será que é o Senhor mesmo? E se não fosse o Senhor, né? Então, e se fosse um outro espírito enganador dizendo para ele: então vem, né? Então ele ia ser enganado. Os outros não se atreveram em falar nada, ficaram ali atemorizados. E Pedro, então, falou isso: se é tu mesmo, Senhor. Já chamou ele de Senhor? Quer dizer, né? Então, aí já tem uma contradição de fé aí. Se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: então vem. Pedro foi, mas aí que aconteceu no meio do caminho, ele teve medo. O medo é o problema. O medo é um empecilho
que muitas das vezes deixa de nós alcançarmos muitas coisas, de nós enfrentarmos o caminho por causa do medo, né? Tem pessoas que têm medo até de orar, porque fecha os olhos e começa a orar, dá a impressão que tem alguém do lado, dá a impressão que alguém chamou, começa a orar, começa a entrar no profundo e já levanta porque fica com medo, né? E perde a benção. Porque a gente não pode ter medo de nada. O medo é terrível. O medo faz as pessoas entrar em sentimentos muito profundos. Medo de dormir, medo disso, medo de ir trabalhar, medo de andar na rua. Tem medo de tantas coisas. Então, o medo tem que ser repreendido, né? O medo tem que cair por terra em nossa vida. Nós temos que repreender o medo, porque não tem como viver com esse sentimento medroso, né? Com essa qualidade de tímido, de medo. E o que o Senhor falou para ele? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, a gente tem que ter ânimo, a gente tem que ter força. Quantas das vezes a pessoa, ela começa a ver coisas, ver sombras, passou um negócio aqui, eu vi um vulto, eu escutei uma voz, né? Então o Senhor fala o que para nós? Tem de bom ânimo, não temas. Então a gente tem que focar em Jesus Cristo, repreender todo mal, não se deixar dominar, tem que ter força, tem que buscar a força na fraqueza, mesmo que a gente não tenha. Clamar a Jesus, clamar o sangue do Cordeiro, porque essas coisas trazem perturbações, né? Como eu disse, os pregadores falam assim sobre essa mensagem, o vento da sua vida, realmente, né? A tempestade vem na nossa vida, vendavais que jogam o nosso barco para cá, jogam o nosso barco para lá. Meu Deus, quanta coisa. Mas quando ele sentiu o vento forte, que ele teve medo, né? E começou a afundar, aí ele gritou, né? Dizendo, Senhor, salva-me. Então é o que nós temos que fazer, porque quem que vai nos salvar? Não existe outro Salvador, é só Jesus mesmo, é só Ele. Quantas das vezes a gente lança a nossa confiança nos outros, quantas das vezes a gente acha que o outro vai nos livrar da tempestade e nós acabamos afundando juntos os dois, né? Mas a nossa segurança e confiança tem que estar no Senhor. Glória a Deus. Aprender a conversar com Ele. Aprender a reclamar as coisas para Ele, né? Tem pessoas que já levantou de manhã, já murmurou, já xingou, já derrubou a casa, já colocou a casa de perna para cima, né? A mulher já derrubou todas as panelas que tinha, a mulher já gritou com os filhos, já gritou com o marido, já falou um monte do serviço dela, já xingou até de porcaria o serviço, já falou um monte de coisa, né? Então, como que fica a cabeça da criança? Como que fica esse marido? Como que fica essa esposa? Como que fica essa situação, né? Então, nós temos que parar e meditar. O que é que nós estamos fazendo? Jesus, ele tem que estar dentro do nosso barco, né? Agora, se nós reverter a situação, se em primeiro lugar na nossa vida nós levantarmos e buscar o Senhor, com certeza nós iremos acordar nossos filhos com paz, com certeza nós vamos dar bom dia para o nosso esposo, a paz do Senhor Jesus, com certeza nós vamos fazer o café com calma, com paciência, trocar as crianças com amor, mesmo que é tudo corrido, mas é tudo com paz, tudo na direção do Senhor. Já agradeceu pelo serviço, já agradeceu porque tem muita pessoa que não tem, né? Então,
A gente tem que aprender a andar certo, porque os dias passam, os anos passam, depois não tem jeito de voltar atrás mais, né? Louvado seja Deus. Então, a gente não pode ter medo, porque o medo causa transtorno. O medo faz a gente tomar atitudes errôneas. Pedro não tinha nada que descer do barco para encontrar com o Senhor. Pedro não tinha nada que fazer essa prova. Será que é o Senhor mesmo? Se é tu mesmo? Não tem nada que ficar questionando a Deus. Fica no barco quieto aí que ele vai chegar. Ele vai chegar no barco. Pode ficar tranquilo, sossegado. Não tem que se arriscar no meio da tempestade. Para que isso? Né? E os outros? Os outros não foram abençoados também? Os outros não tiveram a presença do Senhor? Tiveram, mas não saíram de dentro do barco. Não tiveram essa experiência aí de quase afundar, né? Quase morreu ali afogado. Então, tem coisa que a gente não precisa ficar questionando a Deus. Na verdade, não precisa questionar em nada. É só louvar, agradecer e chamar Ele para dentro do barco, né? Porque fora do barco a gente sabe. A gente sabe que a turbulência fora do barco é tentações, fora do barco é perseguição mesmo, na certa, é tantas coisas. Mas pelo menos dentro do barco a gente tem Jesus. Né? Quantas pessoas já pulou do barco? Quantas pessoas já naufragou? Quantas pessoas já perderam as vidas, né? Porque fica pulando do barco, fazendo prova com Deus. Se é tu mesmo, Senhor, que está na minha vida, então dá um jeito, Senhor. Eu estou cansada dessa vida, eu estou cansada dessa rotina, Senhor, né? Como se Deus fosse o nosso empregado. Um dia que nós aprender a ser humilde, Ele vai entrar dentro do barco e vai dirigir o barco para nós. Nós temos que aprender a ficar na posição de vaso, na posição de servos do Senhor. Louvado seja Deus, não é porque Ele é amigo, porque Ele contou as coisas de Deus para nós, que Ele nos fez participante do reino, que Ele é o nosso amigo, que nós vamos aproveitar do nosso amigo, nós vamos aproveitar e fazer tanta coisa errada para entristecê-lo, de forma alguma. Independente se Ele chamou nós de amigo, Ele chamou nós porque Ele falou que Ele fazia nós conhecer os seus planos, seus projetos. Não é por causa disso que nós deixamos de ser servo. Não é por causa disso que nós deixamos de adorá-lo, de colocar Ele no devido lugar de Deus, lugar de santidade. Glória a Deus. Então, vou deixar essa palavra aqui, né? E finalizando ela assim. E quando subiram no barco, ele acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, os outros, né, que ficaram lá dentro. O que eles fizeram? Adoraram o Senhor. Eles viram que realmente era o Senhor e disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Entendeu? Então, aí que aconteceu? Todas as pessoas, os homens daqueles lugares lá, de Genezaré, trouxeram as pessoas que estavam doentes para Jesus curar. E Jesus curou a todos. E os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Então é melhor a gente tocar em Jesus, andar com Jesus, né? Colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus é maravilhoso, soberano. Não vamos desafiar o Jesus, não vamos desafiá-lo, não vamos tentá-lo, mas vamos adorá-lo, assim como os outros que ficou no barco, esperando Ele, e reconhecer que Deus realmente é Deus, que Deus abre o mar para as pessoas passarem em seco, mas também Ele anda por cima das águas, que Ele manda em tudo e em todos, que Ele é o soberano, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Amém? Tenhais um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo.